Bom, nós vamos agora adaptar o método dos multiplicadores de Lagrange para funções de três variáveis. O problema é basicamente o mesmo de antes, eu quero achar os extremos de uma função com uma certa restrição. A única diferença agora é que eu tenho uma função de três variáveis, x, y, z, e minha restrição também é dada por uma equação de três variáveis, na forma de uma função g de x, y, z igual a uma certa constante. Ó, a primeira mudança que tem agora é que uma equação de três variáveis, ao invés de descrever uma curva no plano como antes, agora descreve uma superfície no espaço. Tá, ok? Então tem uma função aqui que vai ter um valor em cada ponto do espaço, mas eu vou estar interessado nos extremos só em pontos dessa superfície descrita por essa equação. Bom, o que a gente vai fazer para resolver? A ideia é basicamente a mesma de antes, só que agora com superfícies. Eu tenho aqui essa superfície vermelha aqui, seria a superfície dada pela função g, a minha restrição. A minha função f, uma função de três variáveis, ao invés de curvas de nível, vai ter superfícies de nível. Ok? Então, se eu pegar f igualar a diferentes constantes, eu vou obter diferentes superfícies no espaço. Então, digamos que eu tenho aqui uma certa superfície de nível da f. Aqui está um plano, mas poderia ser uma coisa curva. E o que vai acontecer? Nos pontos de extremo, do mesmo modo que antes a gente viu que a curva de nível da f tinha que ser tangente à curva da g, agora eu preciso que a superfície de nível da f seja tangente à superfície de nível da g. Por que isso? Porque lembrando que a superfície de nível da f são pontos onde a função f tem um valor constante. Mas se eu sair da superfície e for numa certa direção, a f vai aumentar, na outra direção a f vai diminuir, certo? Então, o que aconteceria se, ao invés das superfícies serem tangentes, a superfície da g, por exemplo, estivesse cruzando aqui a superfície da f? Então, aquele ponto ali não poderia ser um ponto de extremo, porque partindo dele e seguindo ao longo da superfície da G nessa direção, minha função f estaria aumentando. Então não poderia ser um ponto de máximo. Se eu andasse pela superfície da G para cá a f estaria diminuindo, então também não poderia ser um ponto de mínimo. Então a única maneira de ser um ponto de extremo é realmente se as duas superfícies forem tangentes. Bom, mas como o gradiente de cada função é perpendicular à superfície de nível da função, então, quando as superfícies forem tangentes, os dois gradientes vão ter que estar na mesma direção. Quer dizer, na mesma reta, né? Pode ser que um esteja para lá, o outro para baixo, mas vão ser paralelos. E, da mesma maneira de antes, os vetores vão ser paralelos se um for um múltiplo do outro. Então, o gradiente de f vai ser uma constante lambda vezes o gradiente de g. Então, vou ter essa condição, juntando com aquela condição dada no problema, eu formo um sisteminha. Ok? Escrevendo componente por componente, eu chego nisso aqui, certo? Pega cada componente do gradiente de f, vão ser as derivadas parciais, igual a lambda vezes as derivadas parciais da g, que formam o gradiente do g. Então, eu tenho agora um sistema de quatro equações com quatro variáveis, x, y, z, e esse lambda aqui desconhecido. Ok? Então é a mesma ideia de antes, só que agora vai ficar mais complicado, porque eu tenho mais equações e mais variáveis, mas a ideia é a mesma. E o mesmo princípio vale também se eu tiver uma situação com até mais do que três variáveis. Ok? Eu não conseguiria visualizar, tá? Porque seria num espaço de dimensão maior, mas em princípio eu continuaria tendo exatamente essa condição aqui. Só que agora, cada gradiente, se eu tiver, por exemplo, quatro variáveis, cada gradiente aqui vai ter quatro derivadas parciais. Tá, ok? Então, teria, por exemplo, fx, fy, fz e um ft, por exemplo. Então, teria quatro equações assim, mais aquela ali. Então, em quatro variáveis, eu teria um sistema de cinco equações com cinco variáveis e assim por diante. Como exemplo, a gente vai refazer aquele problema da caixa, só que agora usando multiplicadores de Lagrange.
A gente já viu que esse problema aí equivale a maximizar a função volume, que é x, y, z, com a condição de que 2xz mais 2yz mais xy igual a 12, que é dada pela aquela condição do problema lá de que a área total é 12 metros quadrados. Ok? Aqui no XY não tem 2, ao contrário dos outros termos, porque a caixa não tem a tampa, então só tem o XY lá da base. Ok? Para fazer isso aí usando multiplicadores de Lagrange, a gente tem que identificar que essa função volume aqui vai fazer o papel da minha f, certa função que eu estou querendo achar o extremo, maximizar, e essa condição aqui vai me dar a outra função g do método. Ok? Então aqui eu tenho uma função g igual a uma constante, eu quero que essa condição aqui seja satisfeita, então essa é a minha restrição. Bom, pelo método dos multiplicadores de Lagrange, o que eu tenho que fazer é montar aquele sisteminha, né? Então aqui do lado esquerdo eu tenho as derivadas da minha função f, no caso eu deixei como v mesmo. Do lado direito tenho lambda vezes as derivadas da função g, e lembrar de sempre acrescentar a própria condição. Okay? Calculando as derivadas parciais, você obtém esse sisteminha aqui. Okay? Confiram aí as derivadas parciais, vocês vão ver que vai dar isso aí. E o problema agora é resolver esse sistema. Okay? As variáveis estão todas misturadas aqui, então é um sistema não linear. Okay? E isso aí pode ser bem difícil de resolver, você pode facilmente se perder aí nessa bagunça. Aí tem uns truquezinhos que, à medida que vocês forem fazendo vários exercícios, vocês vão adquirindo prática e aprendendo esses truques. Okay? E é bom ver bastante exemplos feitos, então olhem outros no livro, se vocês tiverem outros livros também, é bom olhar. Quanto mais exemplos vocês fizerem, mais truquezinhos vocês vão aprendendo. Esse sistema aí, o truque vai ser o seguinte. Aqui nessas duas primeiras equações, aqui eu tenho yz, aqui eu tenho xz. E se eu, por exemplo, multiplicar a primeira equação por x e multiplicar a segunda por y, o que vai acontecer? Aqui vai ficar xyz, aqui também vai ficar xyz. Que quando eu subtrair as duas equações, vai cancelar, vai sobrar um zero. Ok? E aqui também, esse termo aqui, lambda y multiplicado por x, vai ficar lambda xy. Aqui, lambda x vezes y vai dar a mesma coisa. Quando eu subtrair também vai subir. Aqui, esse termo aqui, eu vou ter 2 lambdas ex, aqui eu vou ter 2 lambdas e y. Quando eu subtrair, vai ficar 2 lambdas e vezes x menos y. Ok? Vantagem de fazer isso é que vários termos se cancelaram e melhor ainda, aqui ficou um produto de vários termos iguais a zero. Ok? E para isso acontecer, algum dos termos tem que ser zero. Bom, o z, obviamente, não pode ser zero, né? Pelo problema prático, porque o z vai ser a dimensão da caixa, não pode ser zero. O lambda também não pode ser zero, porque se o lambda for zero, quando eu jogar aqui, o lado de cá vai zerar, então o lado esquerdo tem que ser zero também. Então, ou y, então z também teriam que ser zero. Pela situação concreta, eu sei que eles não vão ser zero. Então, lambda não pode ser zero, z não pode ser zero. Então, a única maneira disso aí dar zero é se o x menos y for zero, que então me dá x igual a y. Ok? Então, um truquezinho bom, observar as equações, ver se tem alguma simetria, alguma coisa que você possa multiplicar, subtrair para cancelar e dar, por exemplo, um produto igual a zero, aí divide várias possibilidades. Okay? São truquezinhos que, como eu falei, vocês só vão aprender com a prática e vendo vários exemplos feitos. Bom, próximo passo. Já tem que x é igual a y. Então eu vou agora pegar e substituir lá na terceira equação. Okay? Então, no lugar do y, eu vou botar igual a x aqui. E aí, depois de simplificar, vai ficar x quadrado igual a 4 lambda x. Ok? Aqui ficou meio... Vou chegar para cá para vocês poderem ver. Como eu sei também que o x não é zero, então posso simplesmente pegar essa equação aqui que tem x dos dois lados, dividir por x, e aí ela já fica mais simples. Fica x igual a 4 lambda,
Isolando lambda, lambda é igual a x sobre 4. Ok? Então, de novo, estou aproveitando o fato de que eu sei que minhas variáveis não são zero para poder sair daquela equação quadrática e virar uma função linear mais simples. Próximo passo. Já sei que lambda é x sobre 4. Vou pegar e vou jogar ali na segunda equação. Jogando na segunda equação, depois de simplificar, né, no lugar do lambda aqui, bota x sobre 4, já passei o 4 para lá, multipliquei o x ali dentro, você chega nessa equaçãozinha aqui, 2x simplifica lá do outro lado, vai ficar 2x igual a x quadrado, de novo posso dividir por x, então eu chego que 2z é igual a x, ok? Então o x é 2z, o y é x também vai ser igual a 2z, então juntando tudo, essas informações aí, e jogando na última equação, depois que você fizer as substituições e simplificar, você chega em 12z quadrado igual a 12, então z quadrado vai ser igual a 1. Como, de novo, eu sei que o z não pode ser negativo, então a única solução vai ser z igual a 1. Se o z é igual a 1, o x vai ser 2, o y também vai ser 2. Ok? Então, está resolvido o problema. O maior volume que a caixa pode ter, dada aquela restrição ali, vai ser 4 metros cúbicos quando o x e o y forem 2 metros e o z for 1 metro. Ok? Qual método melhor para resolver? Esse ou o que a gente fez antes? Bom, o que a gente fez antes, eu pulei vários passos que eu deixei para vocês fazerem, principalmente calcular as derivadas parciais, porque naquele método a gente tinha que isolar o z aqui. Então, isola o z em termos de x, y, joga ali, vira uma função bem mais chatinha e tem que calcular a derivada, fica uma coisa horrível. Se vocês fizeram todos os passos que eu deixei para vocês fazerem, vocês vão ver que o outro método, quando você faz tudo, dá bem mais trabalho. Ok? Esse aqui parece meio esquisito, eu fico dando essas voltas aqui, esses truques e tal, mas depois que vocês fizerem alguns exemplos, vocês vão se acostumar, vão ver que é bem mais prático. Ok? Então é mais uma ferramenta que vocês têm para resolver esses problemas. Para finalizar, vamos considerar o problema de achar os extremos de uma função f de x, y, z, só que agora com duas restrições. Uma dada por uma equação da forma g de x, y, z igual a k, outra dada por uma outra função h igual a uma outra constante L. Bom, o que significam essas condições? Cada equação dessa forma aqui representa uma superfície, né? Isso aqui representa uma superfície, isso aqui representa uma outra superfície. E se eu quero que meu ponto x, y, z satisfaça as duas condições ao mesmo tempo, quer dizer que ele tem que estar nas duas superfícies ao mesmo tempo. Ou seja, ele tem que estar na curva de interseção das duas superfícies. Ok? Então, essa é a situação. Eu tenho duas superfícies, uma curva C de interseção delas, e eu estou procurando maior ou menor valor da função f só ao longo dessa curva de interseção. Aqui tem uma figurinha representando essa situação. Essa superfície aqui azul é a superfície da G, certo? Onde a G tem um valor constante K. Essa outra superfície rosa aqui seria a superfície onde o H tem um valor constante L. Eu estou interessado nessa curva de interseção das duas superfícies e calculando os valores da função ao longo de pontos dessa curva, eu quero achar qual vai ser o ponto que deu maior valor ou menor valor. Okay? Então essa é a situação. Como que a gente vai resolver esse tipo de problema? Bom, primeiro, vamos lembrar que o gradiente de cada uma dessas funções, certo? O gradiente da G e o gradiente da H, pelo que a gente já viu antes, eles são perpendiculares às superfícies de nível dadas por essas equações aqui, né? Então, aqui a superfície azul é da G, então o gradiente da G tem que estar apontando perpendicular à superfície azul. A superfície rosa é a superfície de nível da H, quer dizer que o gradiente da H tem que estar apontando perpendicular à superfície rosa.
Mas isso então significa também que esses dois vetores, esses dois gradientes, vão ser perpendiculares àquela curva C também, né? Eles vão ser perpendiculares à curva C de interseção das duas superfícies. Bom, mas se eu tenho dois vetores perpendiculares à curva, assumindo que eles sejam linearmente independentes, eles vão gerar o plano que é perpendicular à curva naquele ponto, certo? Então, vou ter um plano aqui perpendicular à curva naquele ponto, e esse plano é gerado por esses dois vetores gradientes aqui. Bom, mas pelo mesmo raciocínio que a gente já usou antes, eu sei que se esse ponto P é um ponto de extremo ao longo da curva, então o gradiente da f vai ter que ser perpendicular à curva, né? Ok? Porque a derivada direcional da função f ao longo da curva seria dado pelo gradiente da f, produto escalar com um vetor unitário tangente à curva. E se eu quero que isso aí seja zero, o gradiente tem que ser perpendicular ao vetor tangente à curva, então tem que ser perpendicular à própria curva. Ok? Bom, mas se o gradiente de f é um vetor perpendicular à curva, ele está no plano perpendicular à curva, né? Que por sua vez é gerado por aqueles outros dois gradientes. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? Que o gradiente de f tem que ser uma combinação linear dos gradientes de g e de h. Ok? Ser combinação linear significa isso aqui, né? Que esse vetor é uma constante lambda vezes o primeiro vetor, mais uma outra constante que eu vou chamar de μ, vezes o segundo vetor. Ok? Então, isso aqui é a condição que me diz que o gradiente de f está nesse plano perpendicular, quer dizer que ele vai ser uma constante vezes o gradiente de g, mais alguma outra constante μ vezes o gradiente de h. Ok? Então, essa vai ser minha condição, que aí, juntando com aquelas outras duas dadas no problema, vai dar meu sistema de equações para eu resolver no método dos multiplicadores de Lagrange. Separando componente por componente, esse sistema vai virar isso aqui, né? Ok? Gradiente de f vai ser as derivadas parciais da f igual a lambda vezes o gradiente de g, as derivadas parciais do g, mais μ vezes o gradiente de h, vai dar μ vezes as derivadas parciais de h. Então, eu acabo tendo 5 equações com 5 variáveis, x, y, z, lambda e μ. Ok? E aí, de novo, é só resolver o sistema. Agora eu tenho mais equações, mais variáveis, então pode ficar mais difícil, né? Como vocês podem imaginar. Ok, então vamos fazer um último exemplo. Aqui eu quero achar o ponto mais alto da interseção desse plano com esse cilindro aqui dado por essa equação. Ok? Bom, como que eu devo interpretar isso? Achar o ponto mais alto, posso pensar como sendo um problema de maximizar essa função aqui, que para cada ponto x, y, z, vai me dar a coordenada z, que é justamente a altura do ponto, né? Ok? Então, isso aqui significa que eu quero maximizar aquela função f ali. E eu quero olhar só em pontos que estejam na interseção desse plano com aquele cilindro, ou seja, eu quero que as coordenadas x, y, z satisfaçam essa equação aqui. Então, essa aqui vai ser minha função g. E também quero que satisfaça essa outra equação aqui, que vai dar, então, minha função h. Ok? Então, é justamente a situação que a gente acabou de ver. Eu quero maximizar uma certa função com duas restrições. Para facilitar, está aqui o sisteminha que a gente acabou de montar, né? Então é só pegar as derivadas parciais daquelas funções e jogar nele. Quando você fizer isso, você vai obter isso aqui. Ok? F é simplesmente z. Então, derivada em relação a x e y vão dar 0, derivada em relação a z vai dar 1. Aí depois eu tenho lambda vezes as derivadas da g em relação a x, y e z vai dar 4 menos 2 e 1. Depois mais μ vezes a derivada da h em relação a x e y vai dar 2x, 2y. Não tem z, então vai dar 0, isso aqui vai sumir. Ok? E as duas condições dadas no problema. Tá ok? Tirar isso aqui para não ficar atrapalhando.
E vamos agora ver como é que eu posso resolver esse sistema. Bom, a terceira equação já me dá de cara lambda igual a 1, né? Porque aquele mi ali vai desaparecer, porque está multiplicado por 0, sobrou lambda igual a 1. Então, dei sorte, uma variável saiu bem fácil. Okay? Agora, o que eu vou fazer? Pega esse lambda igual a 1, substitui naquelas duas equações de cima. Okay? Aí, depois de simplificar um pouquinho, na primeira você vai obter que mi vezes x é igual a menos 2, na segunda você obtém que mi vezes y é igual a 1. Ok? E agora o próximo passo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar essa segunda equação por 2 e vou somar com a equação de cima. Okay? Porque multiplicando isso aqui por 2 e somando ali, lado direito vira 0. Do lado esquerdo vou ter aqui mi(x) mais mi(y) vezes 2, boto mi em evidência, vai ficar mi vezes x mais 2y igual a 0. Vantagem disso é que, como aqui tem 0 e aqui tem um produto, eu posso também quebrar isso aí em duas condições, né? Para um produto ser 0, vou ter que ou o mi é 0, ou então x mais 2y é 0, que equivale a x ser igual a menos 2y. Bom, a primeira possibilidade eu posso descartar, por causa daquela condição ali que eu já sei, né? Mi vezes y é igual a 1, então mi não tem como ser 0, né? Senão aquele produto não teria como dar 1. Então, descartei essa possibilidade. Então, já sei que o x vai ter que ser igual a menos 2y. Passo seguinte, pega isso aí, substitui naquela quinta equação. Então, no lugar de x aqui, bota 2y, como está o quadrado, vai ficar 4y quadrado, com aquele y quadrado, vou ficar com 5y quadrado igual a 5. Resolvendo, vai me dar y igual a 1 ou y igual a menos 1. Como o x é menos 2y, então, nesse caso aqui o x vai ter que ser menos 2, nesse caso aqui o x vai ter que ser mais 2. Ok? Já tenho x e y, pelo menos duas possibilidades, né? Joga ali naquela quarta equação. Bom, rabisco ali um pouquinho, mas vocês podem ver que, se fizer a conta, se eu pegar esse x e esse y aqui, jogar nessa equação, vocês vão obter z igual a 15. Se eu pegar essas coordenadas aqui e jogar ali, vou obter z igual a menos 5. Ok? Então, esses são os meus candidatos a extremos. Como eu estava querendo maximizar essa função z, o que tem o maior z é o primeiro ponto, né? Então, está aqui a solução do problema. Esse aqui é o ponto mais alto. O ponto com as coordenadas x igual a menos 2, y igual a 1 e z igual a 15. Esse aqui, com z igual a menos 5, seria o ponto mais baixo, né? Tá aqui uma figurinha ilustrando o que está acontecendo. Esse cilindro aqui é esse. Esse plano está aqui. A interseção do plano com o cilindro forma uma elipse aqui. Está meio clarinho, não dá para ver direito, mas aqui tem uma elipse. E está aqui o ponto mais alto, ponto menos 2, 1, 15. O outro ponto 2, menos 1, menos 5, é aquele ponto mais baixo ali da elipse de interseção. Ok? Então é isso. Aqui a gente acaba essa parte de extremos de funções. Tá joia? Então agora é com vocês. Façam bastante exercício. Ok? O método em si, a ideia não é difícil. Ok? É só montar o sisteminha, jogar coisa, mas vocês precisam ganhar prática em resolver esses sistemas de equações não lineares. Ok? Isso só praticando mesmo. O próximo assunto que a gente vai ver na outra semana, e a gente vai começar a falar de integrais múltiplas. Okay? Então, um assunto completamente diferente desse. Então é isso, parar por aqui.